resumo aqui, né? Lá em Atos 16:9, o apóstolo Paulo visitou Filipe em sua segunda viagem missionária, obedecendo uma visão divina. Paulo e Silas navegaram até Troia e numa noite o apóstolo teve uma visão na qual o homem macedônio estava de pé e pedindo que fosse a Macedônia. O pastor nos colocou um tema muito profundo e forte. Quem deve pregar? Automaticamente a gente já pensa em responder. Quem deve pregar? Aquele que nasceu de novo, aquele que tem uma vida de renúncia, pois nós não podemos pregar o que nós não vivemos. Assim é o que eu venho aprendendo, porque a Bíblia vai dizer que é abominável aos olhos do Senhor, sem falsa testemunha. Então precisamos pregar com verdade, com clareza, com firmeza. E dentre os pontos, um deles é a identidade. Segundo ponto, sua espiritualidade. E o terceiro ponto, a vida. Dentre esses pontos, vamos tirar também essa grande resposta desse tema. Amém? 2 Coríntios, a palavra do Senhor vai dizer, capítulo 15, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que fez tudo novo. O apóstolo Paulo começa aqui falando dos servos de Jesus Cristo, bispo e santo. Algumas traduções vai falar de diácono. E o Senhor aqui nos alerta, né? Como é o comportamento? Como deve ser o comportamento? Ele vai falar dos diáconos, ele vai falar dos bispos, que deve cuidar bem da sua casa, do seu lar, deve cuidar bem dos seus filhos, da sua esposa, pois a nossa vida é observada, não só pelo céu, mas por muitas pessoas. E hoje mesmo, ontem, dois rapazes conversando lá na loja, né? E um veio falando da identidade de uma mulher. Isso com uma palavra bem desfigurativa, né? Vou falar assim, bem baixa dela. Porque era a identidade dela. O perfil dela vai dizer a identidade dela. O comportamento dela, o nosso comportamento, vai dizer que identidade nós temos. 2 João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos quantos perceberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Hoje somos filhos de Deus. Hoje nós temos uma nova identidade. Hoje muitos olham para mim, Lucas, quem era Lucas? Aquele que ficava ali na praça, drogado, né, envergonhando meus familiares, envergonhando primeiramente a Deus. E hoje, escutar dizer de alguns amigos o respeito que eles têm a mim, isso é muito gratificante. Bruno estava esses dias falando para mim que Paulo, meu amigo de muitas datas, né? Ele chegou assim e falou para mim: pô, está bonito de ver vocês aí seguindo a Cristo. E hoje a gente vê uma nova criatura em Lucas. Muitas das vezes a gente começa a falar no passado, e quando ele está junto, ele pede para a gente parar e quando ele se sai. Porque esses dias, né, vieram querer citar uma festa, onde eu tive participação também, e eu entrei no meu carro e já saí fugindo. Né? E no outro dia ele vai mandar uma mensagem para mim: pô, me desculpa aí, eu sei que tem uma nova pessoa, não era para ter citado esse assunto. Então, assim, são essas coisas que mostram a nossa verdadeira identidade. Amém. Amém? Paulo é um grande exemplo. Paulo é um grande exemplo de conversão. Interessante que a Bíblia vai começar falando, essa carta aqui, nós vemos que o povo de Filipenses estava sendo perseguido, estava passando por grandes aflições. E Paulo era um homem com autonomia para falar o que é a perseguição, pois o camarada que ia acabar de se converter já estava sendo perseguido. Teve que sair de sua casa por trás, não foi nem pelas portas da frente, porque tinha pessoas já lá fora esperando ele. Né? E o livro de Filipenses é uma carta escrita por Paulo para a comunidade cristã em Filipos, onde ele expressa sua gratidão e preocupação por eles.
fala sobre a importância da unidade entre os cristãos e ensina sobre a importância de seguir a Cristo e viver uma vida ética e moral. Paulo agradece a Deus pela conexão entre eles, os filipenses, e a conexão entre os filipenses e o Evangelho de Deus. Além disso, do 25 ao 34, fala da prisão de Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas, acorrentado, preso, que situação, mas qual foi o desejo dele? Paulo pergunta: e aí, Silas, como é que você está? O que é que você está precisando aí? Eu estou pensando em orar. Aí Silas vai e faz: então, a gente está na mesma sintonia, pois eu estou pensando em louvar. Vamos adorar aqui ao Senhor. A oração foi tão forte que abalou o piso da prisão e imediatamente abriram as portas. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Na oração, antes de passar para o terceiro ponto, eu trouxe aqui para vocês verem. Eu não sou professor, tá? Só quero falar um pouco dessa anatomia aqui, essa criação divina do Senhor. Nosso cérebro ele é composto de separações, né? Aqui só tem estudiosos, e eu acredito que vocês lembram um pouco dessa aula. E a separação, eu queria falar entre 4 separações: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. O lobo temporal é o lobo da audição. O lobo occipital é o lobo da visão. O lobo parietal é o que recebe informação sensorial do corpo. E o lobo frontal é o lobo de decisão. A ciência nos mostra como é sensacional a criação do Senhor. Quando nós se ajoelhamos, aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. A oração estimula o nosso cérebro. Quando praticamos a gratidão, ele enche de sangue. Quando praticamos o amor, ele enche de sangue. O lobo frontal é o lobo da decisão, de pensar, planejar, organizar, tomar decisões, criatividade, compreensão social, autocontrole e muito mais. E nós observamos que a Bíblia vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós estamos encaixando essa criação divina do Senhor. E quanto mais nós oramos, mais aumenta o volume de sangue do nosso lobo frontal. Isso quer dizer o quê? Quanto mais oramos, melhores decisões nós temos na nossa vida. Aleluia. Veja que poderosa criação, essa criação do Senhor. E não morrer, porque o desejo do coração dele era que se cumprisse todo o desejo do coração de Deus. Mas Jesus deixou alguns exemplos para nós seguir. Lavou os pés dos discípulos para mostrar que devemos uns servir aos outros. Eu queria que os irmãos me acompanhassem em Marcos 10, 43. 43 ao 45, mais um exemplo fortíssimo que o Senhor deixou para nós. Marcos 10, capítulo 10, versículo 43 ao 45. Mas não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. E esse foi um grande exemplo que o Senhor deixou para nós, em inúmeros exemplos.